e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 9. E hoje eu estou aqui para estar trazendo uma reflexão bíblica, né? Você que me segue nas redes sociais, que tem parado para ouvir um pouquinho da palavra de Deus através da minha vida. Hoje eu quero estar dando continuidade a um assunto que Deus tem falado ao meu coração, né? Sobre cura. E esse é um assunto muito importante dentro do ministério de Jesus, né? Dentro também da vocação daqueles que seguem a Jesus. A cura divina, né? Todas as pessoas que têm buscado a Ele, né? Que têm sofrido tantas enfermidades. E aqui fala sobre a missão. Esse texto, né, esse versículo que eu li é um pequeno texto de um momento aqui tão importante, né, que Jesus ele chamou, né, os seus discípulos aqui em torno de 70 pessoas e falou para que eles pudessem ir adiante dele, né, porque Jesus não conseguiria sozinho fazer tudo o que ele precisava fazer, né, no seu ministério, enquanto ele estava aqui na terra. Então, ele ali comissionou, né, seus 70 discípulos e deu a eles instruções, né, instruções muito importantes. E uma dessas instruções foi: curem os enfermos. E no lugar, né, na casa que esses discípulos entrarem, eles deveriam dizer: olha, a vós é chegado o reino dos céus. E através dessa instrução, né, que Jesus ele estava dando aos seus discípulos, né, para nós entendermos bem, né, o que estava, né, passando nessa situação, nesse contexto aqui, é importante a gente voltar aqui uma página, né, os versículos anteriores, ali que fala sobre aquelas pessoas que seguem a Jesus, né, quando as pessoas são chamadas por Jesus e outras, né, que voluntariamente dizem, né, Senhor, onde quer que fores, também irei eu, né? Então Jesus ele começa a conversar, né, com essas pessoas que queriam segui-lo, né, que estavam ali dispostas, né, a viverem aquele chamado, né, a seguirem a Jesus fielmente. Então Jesus ele começa a falar: olha, as raposas tem covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus estava mostrando aqui uma realidade, né? As dificuldades que ele tinha e que os seus seguidores também teriam. Então Jesus não estava ocultando nada, estava mostrando isso a eles. E depois, né, um outro seguidor falou assim: mestre, olha, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar os meus pais e depois que eu fizer isso, aí eu tô livre para seguir o Senhor. Então Jesus ele vira para né, para essa pessoa que estava ali se voluntariando, e então ele diz, né, que olha, deixe que os seus mortos enterrem os seus mortos, né? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Então, Jesus com isso não estava querendo dizer que era para ensinando as pessoas a desonrarem os seus pais, mas era para que quando Jesus ali, né, estava chamando aquela pessoa para segui-lo, era importante, né, deixar, né, muitas vezes deixar pai, mãe, filho, né, deixar coisas que para nós são tão importantes, né, pessoas tão importantes para nós, para vivermos essa vocação. E precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo isso. Então, né, a gente vê, né, versículos que falam, né, que, olha, aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Jesus diz isso aos seus seguidores. E também Jesus, né, finaliza essa parte dizendo: olha, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Então, se você, né, decidiu seguir a Jesus, né, tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, é importante
atentar, né, esses critérios, essas condições. Então Jesus ali, né, depois que conversou, mostrou a realidade, aqueles discípulos decidiram: não, Senhor, eu estou contigo, estamos contigo, vamos fazer a sua vontade, vamos te servir. Aí então Jesus, ele dá a eles, reparte a eles ali, né, a autoridade que estava sobre ele. E fala e dá uma ordem a eles: olha, comecem aí, entrar nas cidades. E começa a lhe dar uma lista, né, de orientações, né, que eu convido você a ler esse texto. Eu não vou me debruçar em todas essas orientações, eu vou falar aquilo que o Senhor, a orientação maior que o Senhor colocou aqui no meu coração. Eu não digo nem orientação maior, mas a orientação para esse vídeo, né, para essa palavra, para essa mensagem que eu quero falar, né, a você, que curem os enfermos, né? Quando nós, né, recebemos do Senhor esse chamado, nós temos a autorização dele de curar os enfermos através do nome de Jesus. Então, irmãos, nós recebemos dele, né, essa autoridade, essa autorização e esse poder. Diz no versículo 19, Jesus diz assim: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então Jesus estava tratando ali o entendimento dos seus seguidores, né, dando a eles o poder, a autoridade e trabalhando na mente deles a fé, né, a certeza, a convicção, né, de que nada que se levantasse poderia ser motivo de impedimento, né, para fazer essa obra. Então, aqueles discípulos, né, eles começaram a entrar nas cidades e grandes maravilhas eles operaram. Eles ficaram muito felizes quando retornaram, né? E a Bíblia fala que eles ficaram orgulhosos, né, inchados, porque eles falaram para Jesus: olha, mestre, os demônios, né, nos sujeitam. E começaram a ficar alegres e inchados com aquela realidade. E Jesus olhou aquilo e falou: eu preciso trabalhar em mais alguma coisa em vocês. Olha, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Jesus estava dizendo, né, a eles, né, que ele viu quando Deus abateu, né, Satanás, quando ele estava numa posição, né, muito alta, né? Nós sabemos que Satanás ele é um anjo e ele tinha ali, né, autoridade dentro do seu cargo, dentro do seu ofício. Então Jesus mostrou: olha, eu vi Satanás, porque a gente sabe que Satanás, ele encheu seu coração de orgulho, de vaidade, de corrupção. Então Jesus falou: olha, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então não fiquem com essa postura orgulhosa, porque os demônios se sujeitam a vocês, mas se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então Jesus estava ali trabalhando naqueles discípulos, porque o poder, irmãos, ele mexe muito, né? E muitas vezes o poder mexe com a cabeça. E Satanás, ele anda pela terra, né, iludindo pessoas, né, oferecendo a essas pessoas poder, fama, riqueza, né, e virtude, né, em detrimento ao sofrimento de outras pessoas. Mas Cristo nos chama para libertar vidas, né, das mãos, das garras do diabo e levar essas pessoas, conduzir essas pessoas ao reino de Deus. Então, essa postura inchada, né, orgulhosa, ela não deve pertencer àqueles que decidem seguir a Jesus, né, aqueles que querem, né,
viver esses milagres, essas maravilhas, né, servindo a Jesus dentro da sua vocação. Então, esse é um texto, né, muito rico, direto. Eu não preciso aqui falar muitas coisas. Eu convido você a ler Lucas capítulo 10, a voltar um pouquinho, né, nos versículos, né, do capítulo anterior. Você vê a maneira como Jesus ele trabalha, chamando as pessoas para servi-lo, e que você, assim como eu, né, possa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para te servir. Eu quero, Senhor, te servir. Eis a minha vida. Né? E que você possa observar, né, cuidadosamente as instruções do Mestre Jesus, do nosso Senhor, para que nós não venhamos a cair, né, em transgressão, para que nós não venhamos a cair como Satanás caiu do céu como um relâmpago, para que o ministério que ele tem confiado a nós não venha, sabe, a ser envergonhado diante dos homens, não venha a ser ridicularizado, né? E muito pelo contrário, que as pessoas possam dar glória a Deus. Há uma instrução aqui muito importante, né, sobre as cidades que receberam Jesus através desses discípulos. Grandes coisas aconteceram, mas também há outras cidades que rejeitaram, né? Rejeitaram a Jesus através dos seus servos. Jesus aqui liberou sobre essas cidades grande condenação, porque Jesus até diz a uma cidade chamada Cafarnaum, eu até disse isso em um outro vídeo, né, que se os mesmos milagres, né, que Jesus fez em Cafarnaum tivessem sido feitos ali na cidade de Sodoma e Gomorra, aquela cidade, elas permaneceriam até hoje. Toda aquela gente se arrependeria dos seus pecados, né? Tamanho era a incredulidade daquele povo. Então, através da minha vida e da sua vida, Jesus, ele vai entrar nas cidades, ele vai entrar nas casas e manifestar os seus milagres, as suas curas. E eu deixo com você essa reflexão.